Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, e de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se houver ali algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante de vós. Curai os enfermos, se nelas houver, e pregai dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já é o reino de Deus chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, ouve a mim. E quem rejeita a vós, a mim rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar, eita Jesus, em serpentes e escorpiões, e com toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Eita Jesus! Que texto maravilhoso, que palavra tremenda. É um período em que Jesus está com uma visão de expansão do reino de Deus. Nós temos acompanhado essa série, temos percebido o início do ministério de Jesus ali na Galileia, região periférica da Palestina, região marítima, Galileia dos gentios, uma região de muita pobreza, de muita carência. Mas agora Jesus começa a caminhar para novos horizontes, para novas cidades, para novos ares, expandindo a mensagem do reino de Deus, expandindo essa pregação do Evangelho. Porque na verdade nós temos que ter essa visão, essa mesma visão de Jesus, essa visão expansionista, essa visão de espalhar essa mensagem, essa visão de anunciar essa mensagem para mais pessoas, e a cada dia essa mensagem alcançar mais e mais corações. Mas qual foi a maneira que Jesus encontrou de espalhar essa mensagem, meu irmão e minha irmã? A maneira que Jesus
encontrou de espalhar essa mensagem? Foi uma maneira simples: enviando pessoas, enviando homens e mulheres dispostos a pregar e anunciar o Evangelho de Jesus. Porque esse sempre foi o método de Jesus. O método de Deus, o método de Jesus sempre foi levantar homens e mulheres dispostos e dispostas a pregar e anunciar o Evangelho. Mas nós percebemos aqui até mesmo uma semelhança. Se você tiver a memória um pouco fresca, você vai lembrar que no capítulo 9 Jesus já havia enviado 12 discípulos, 12 apóstolos, para pregar o Evangelho, para anunciar a mensagem. Mas nessa ocasião nós percebemos que Jesus está enviando quantos? Jesus está enviando 70. Perceba, meu irmão e minha irmã, como Jesus, o número de discípulos, de apóstolos, de pessoas enviadas está crescendo. E essas pessoas, Jesus ordena que se organizem de 2 em 2 e saiam pregando de casa em casa, de cidade em cidade. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, para esse crescimento, para esse movimento do reino. Você vai perceber que o reino de Deus, ele nunca está parado. O reino de Deus, ele sempre está em movimento. O reino de Deus, ele está crescendo, ele está se expandindo. E à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai se expandindo, Deus, ele vai levantando mais pessoas para a sua obra. Deus vai levantando mais pessoas, vai enviando mais pessoas. E eu creio, meu irmão e minha irmã, nesse crescimento. Eu creio nessa expansão do reino de Deus. Mas eu creio em uma expansão não apenas numérica, mas uma expansão também de pessoas levantadas para servir, para trabalhar, para anunciar, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu creio que à medida que nós vamos crescendo, eu creio que você percebeu, né, esse feedback de crescimento no aniversário da igreja, em que nós fizemos uma apresentação do crescimento da igreja nesses primeiros 2 anos. Eu creio, meu irmão e minha irmã, nesse crescimento em que Deus, ele vai levantar você que tem ainda sentido uma dificuldade, você que ainda tem se sentido incapaz. Eu creio que nesse tempo Deus, ele vai te levantar. Eu creio que nesse tempo Deus, ele vai sacudir a tua alma. Eu creio que nesse tempo Deus vai te despertar, meu irmão e minha irmã, para ser um expansionista no reino de Deus, para ser um expansionista dessa mensagem, para ser um anunciador, uma anunciadora do Evangelho de Jesus. Mas nós temos percebido que o reino de Deus é um reino organizado. E Jesus, mais uma vez aqui, ele vai organizar a missão. Ele nunca faz uma missão de qualquer forma, uma missão de qualquer jeito. Jesus sempre organiza a missão. E agora, nessa ocasião, Jesus, ele vai organizar de 2 em 2, e são discípulos novos que ainda não haviam sido enviados, que vão ter talvez aqui a primeira experiência deles na missão, no anúncio da mensagem. É por isso que Jesus vai fazer questão de trazer para esses novos discípulos algumas instruções relacionadas à missão, a fim de que esses discípulos compreendessem, desenvolvessem essa missão com perspicácia, com clareza, com eficácia. E é sobre essas instruções de Jesus relacionadas à missão que eu gostaria de falar nessa noite, a fim de que nós, como igreja para a cidade, uma igreja que tem uma visão missionária, venhamos a ter cada vez mais clareza com relação à visão do reino de Deus, a fim de que nós venhamos compreender cada vez mais o propósito da missão de Jesus através das nossas vidas.
E a primeira instrução que eu gostaria de destacar aqui nesse texto, trazida por Jesus, é relacionada à necessidade de orarmos. Leia comigo o verso número 2, que vai nos dizer o seguinte: e dizia-lhes: grande verdadeiramente é a seara, mas os obreiros, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Perceba, meu irmão e minha irmã, que Jesus vai ordenar que os seus discípulos viessem a orar pela missão. Ao passo em que eles estão ali se preparando, se organizando, o que é primordial, que Jesus ordena àqueles homens, e provavelmente mulheres também, é que eles orassem, é que eles clamassem ao Senhor. E como é importante, meu irmão e minha irmã, nós compreendermos essa importância da oração. Como é importante nós atentarmos para essa instrução aqui de Jesus para os seus discípulos e discípulas que estavam se preparando para a missão. Porque se nós queremos ser uma igreja para a cidade, uma igreja missionária, uma igreja expansionista, nós temos que compreender que a oração ela é o alicerce, a oração é a base, a oração é primordial, a oração é essencial, a oração é de suma importância, de grande relevância para a missão, para a nossa caminhada, meu irmão e minha irmã. Mas preste atenção à causa que Jesus apresenta aqui para eles orarem. A causa que Jesus apresenta é para que eles orassem, a fim de que mais trabalhadores, mais obreiros fossem levantados. Por quê? Porque a demanda era muito grande, a seara era muito grande. Em algumas versões, a colheita era muito grande. Então a colheita, meu irmão e minha irmã, é muito grande. As almas estão com fome, as almas estão sedentas. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir? Nós temos orado e precisamos orar para que Deus levante a cada dia trabalhadores e trabalhadoras para a sua seara, trabalhadores e trabalhadoras para a grande colheita que Deus tem aqui nessa cidade. Ah, meu irmão, se você veio para a igreja metodista para esquentar banco, você veio para a igreja errada. Porque nós somos uma igreja em movimento. Nós somos uma igreja que desde o recém-chegado ao novo convertido, ele já é ensinado a arregaçar as mangas, meu irmão e minha irmã, e ir para as ruas pregar o evangelho e anunciar a mensagem do reino de Deus. E enquanto Deus nos der graça, meu irmão e minha irmã, nós vamos continuar nessa perspectiva, porque nós temos orado por essa causa. Todos os dias nós estamos aqui orando: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, levanta homens e mulheres comprometidos, levanta homens e mulheres ousados. E eu creio no poder da oração, e eu creio que Deus já está levantando. Eu já vejo homens e mulheres de Deus começando a despertar o fervor espiritual novamente. Eu já vejo homens e mulheres já nesse despertamento para estar na presença de Deus. Nós vemos que Deus tem levantado homens e mulheres para a pregação do evangelho, para a pregação da palavra, meu irmão e minha irmã. E fique ligado aí que Jesus vai te levantar também. Fique ligado aí que Jesus vai te despertar também, meu irmão. A seara é grande, meu irmão e minha irmã. Eu quero perguntar se os trabalhadores estão aqui. Aleluia. A segunda instrução de Jesus com relação à sua missão para os seus discípulos e discípulas, esses 70 discípulos, está relacionada aos perigos da missão.
A missão é extraordinária, a demanda é muito grande, mas nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que há perigos na missão. E o primeiro perigo que Jesus vai destacar aqui está no verso número 3, são os lobos. Veja o que diz o texto: ide, e eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Jesus alerta aos seus discípulos com relação ao perigo da jornada. Existem perigos, existem lobos, existiriam ali lobos que iriam de repente atacar as ovelhas, devorar as ovelhas, matar as ovelhas, os cordeirinhos enviados por Jesus. E realmente nós somos como cordeiros, meu irmão e minha irmã. Somos ovelhas do rebanho de Jesus. Somos cordeiros nessa missão. O povo de Deus não é um povo armado até os dentes. O povo de Deus é um povo indefeso. É um povo dependente da proteção de Jesus, dependente da proteção do nosso supremo pastor. E por isso, meu irmão e minha irmã, nós devemos estar atentos, porque os lobos estão aí. Estão aí para devorar as ovelhas. Estão aí de repente disfarçados em peles de cordeiro. E nós devemos estar atentos. E nós devemos sempre estar em estado de alerta. E nós devemos sempre confiar na proteção do Senhor Jesus. Confiar que a vara e o cajado dele está à nossa frente. Confiar, meu irmão e minha irmã, que não é na força do nosso braço, mas sim na força do braço do Senhor. E Ele nos protegerá nessa missão para a glória de Deus. Mas o segundo perigo que Jesus aqui ressalta está relacionado com as sobrecargas. O verso número 4, na parte A, vai dizer o seguinte: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. O que significa bolsa, alforje e sandálias? Vixe, Jesus queria que o povo fosse para a missão de pés descalços. Calma aí, meu irmão. Tudo tem um significado. Nós estamos aprendendo aqui nessa série minuciosamente. Quando Jesus fala para que os seus discípulos não levem bolsas, na verdade Jesus está dizendo aqui que eles não precisavam levar dinheiro. Ok? Bolsa aqui está relacionado a dinheiro. Em algumas versões, inclusive, vai aparecer dinheiro. A bolsa era o instrumento utilizado para se levar o dinheiro. Jesus está dizendo aqui: ó, vocês não vão precisar levar o dinheiro. Vocês também não vão precisar levar o alforje. A alforje era uma espécie de mochila, uma espécie de mala, onde eles levavam algum pertence. E quando Jesus fala aqui que eles não precisariam levar sandálias, não é que Jesus está dizendo que eles deveriam ir de pés descalços, de maneira alguma, meu irmão e minha irmã. Jesus está dizendo aqui que eles não deveriam levar uma sandália extra. Mas o que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos quando ele diz que eles não precisariam levar dinheiro, não precisariam levar mochila, não precisariam levar vestimentas extras? O que Jesus está querendo dizer aqui é que eles precisavam entender, meu irmão e minha irmã, que o propósito do reino de Deus primordial é a pregação. Eles estavam indo não para uma viagem, não estavam indo para um acampamento, eles estavam indo para uma missão de pregar o Evangelho. E quanto mais cargas eles levassem, menor seria o trajeto e maior seria o desgaste. Preste atenção. O que Jesus quer aqui, meu irmão e minha irmã, é que eles fossem apenas com a roupa do corpo para anunciar o Evangelho. O que Jesus está aqui falando é a respeito de uma situação de urgência. O que Jesus está aqui falando é a respeito de uma situação em que eles tivessem mobilidade, flexibilidade, e que eles não se preocupassem com o dinheiro, porque Jesus ia prover. E que eles não se preocupassem com alforje, mochila, porque tudo que eles precisassem, meu irmão e minha irmã,
Deus iria prover. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Aqui eu aprendo algo tão interessante, meu irmão e minha irmã, porque às vezes nós pensamos, no nosso pensamento, que para fazer uma missão, eu vou fazer uma missão, eu tenho que levar a cesta básica, eu tenho que levar isso, eu tenho que levar aquilo, eu tenho que levar meu irmão e minha irmã. Primordial no reino de Deus é a pregação. Não temos ouro nem prata, meu irmão e minha irmã, mas o que nós temos, nós damos. O evangelho do reino de Deus, o levanta-te e anda. Irmão Alberto, então quer dizer que nós não devemos dar cesta básica? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que o essencial, o primordial, a urgência é a pregação do evangelho. Aleluia. Todas as demais coisas são secundárias, mas a primeira coisa, e eu diria que a única coisa que o ser humano precisa é da salvação. E essa salvação ocorre por meio da pregação do evangelho. Mas Jesus também está aqui alertando, meu irmão e minha irmã, com relação ao perigo das distrações. Perceba que nós estamos falando aqui de uma missão. Eles estão indo para uma espécie de evangelismo metodista nas ruas, misturado com lares de paz. Eles estão sendo enviados para um trajeto. Não confunda com caminhada cristã, por favor. Eles estão em um trajeto, e olha a terceira recomendação de Jesus, vai dar relacionado ao perigo. É uma recomendação relacionada ao perigo quanto às distrações. A parte B do verso número 4 vai dizer: a ninguém saudeis pelo caminho. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Que eles não poderiam falar com ninguém no caminho? Não é isso que Jesus está querendo dizer aqui. A saudação era uma espécie de ritual que eles realizavam quando encontravam um familiar ou um conhecido. E essa saudação, ela durava em torno de 24 horas. Tinha toda uma ritualística. Lavar as sandálias, o ósculo santo, que é o beijo no rosto. E aí colocava na sala e conversava. Era todo um ritual que durava 24 horas. Aí pense comigo, esses homens estão indo para uma missão, para pregar o evangelho, para resgatar vidas, como cordeiro no meio de lobo, e ter que ainda se prender, se distrair com o conhecido 24 horas em cada conhecido que eles vêem. Não, meu irmão e minha irmã, Jesus está aqui alertando com relação à distração. Eles não deveriam se distrair, porque a missão deles tinha um foco, a missão deles tinha um alvo, a missão deles tinha um objetivo, que era almas. Assim também deve ser, meu irmão e minha irmã, o nosso alvo, o nosso objetivo, quando nós vamos para a missão. Quando você foi enviado para um metodista nas ruas, para de repente um lar de paz, você não pode ficar distraído com outras coisas. Estou aqui na rua, aqui no bairro e tal, e eu vejo um irmão, preste atenção, um irmão, amigo, conhecido, um familiar, um pai, uma mãe, que muitas das vezes já é cristão. E aí eu vou e fico aqui conversando com ele. Rapaz, ele conversa bem. Então me conversa. E mais conversa, irmão. E eu conversando, me distraindo. Ao invés de estar anunciando, ao invés de estar pregando, ao invés de estar abordando alguém, eu fico ali naquela distração. Então são com essas distrações que nós precisamos tomar cuidado. Uma palavra específica para a questão da missão. Não significa que você vai deixar de falar com amigos, deixar de falar com as pessoas. É uma palavra direcionada para quando você estiver na missão. Uma vez que você está na missão, meu irmão e minha irmã, você tem que ter um foco. Uma vez que você está na missão, você não fica pensando na morte da bezerra, pensando no problema do boleto de amanhã, no fulano de tal, no time de futebol. Na hora da missão, é hora da missão, tem que ter foco, tem que ter propósito, tem que ter alvo, tem que ter objetivo. Então tome cuidado com os lobos, com as sobrecargas e as distrações, e tenha foco na missão.
Confie na proteção, confie na provisão de Jesus na missão. A terceira instrução que Jesus vai trazer com relação à missão está na simplicidade da missão. Redobre sua atenção. A missão não é um bicho de 7 cabeças. A missão, você vai perceber que é algo muito simples de se fazer. Você não precisa ser um grande erudito, você não precisa ser um especialista. Preste atenção como a missão é muito simples de se fazer. Primeiro passo da missão, da simplicidade da missão: entrar nas casas com saudações de paz. Leia comigo o verso número 5, verso 6. Qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa, e se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós. Isso que é uma mistura aqui de lares de paz com metodista nas ruas. Jesus orienta aos discípulos que quando eles entrassem numa casa, primeira coisa, trazer uma saudação de paz. Meu irmão e minha irmã, pelo amor de Deus, quando você chegar em uma missão como essa, você nunca deve chegar na casa de alguém dizendo: ei, meu irmão, eu vim aqui pregar o evangelho, e se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Meu irmão, essa saudação de paz aí, você espantou todo mundo da casa. O pessoal vai fechar a porta da sua casa. A nossa abordagem primária deve ser uma abordagem de saudação de paz. Você veio para abençoar a casa, você veio para abençoar as pessoas. Nós temos dito isso em cada evangelismo que nós realizamos, em cada momento, em cada missão. Perceba que você deve entrar na casa ou abordando alguém e sempre trazendo uma saudação de paz. Que a paz do Senhor esteja nessa casa, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Ah, pastor, mas ele não é crente não. Ah, se ele não é crente, aí é que ele precisa da paz mesmo. Glória a Deus. Aí é que ele precisa da paz. Então compartilhe a paz, porque você está sendo enviado em nome do príncipe da paz. As pessoas estão perturbadas, as pessoas estão atribuladas, as pessoas estão angustiadas, e quando você chega com a paz do Senhor que você carrega na sua vida, você já abre as portas, já abre os corações das pessoas, para que você seja ali para a vida dela um instrumento usado nas mãos de Deus. Glória a Deus. A segunda instrução com relação à missão, a simplicidade da missão, está na gentileza e na humildade. Veja comigo o verso 7, o verso número 8. Ficai na casa comendo e bebendo do que tiver. Eita Jesus, pois digno é o obreiro do seu salário. Eita pai, vou ganhar o meu salário. O seu salário é a comida aqui. O salário do trabalhador, daquele que está na missão, está aqui, a comida. E você vai comer e beber do que tiver. Olha o verso 8. Qualquer cidade que entrares e vos receber, comei do que puserem diante de vós, meu irmão. Eles não poderiam rejeitar nenhuma alimentação. Eles teriam que ser humildes, gentis, diante das hospitalidades das pessoas que receberiam ali a mensagem do evangelho. E assim também deve ser eu e você na missão. Você não pode chegar numa missão dessa e de repente você entra ali na casa e a pessoa está bem na hora do café. E aí está lá o cafezinho lá, e ela com aquele pacote de pão bem quentinho. Irmão, faça o seguinte, senta aqui, vamos comer um pãozinho. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não vai dizer não, que eu estou de dieta. Seja gentil, seja humilde, se assente. Coma do pão, porque é no partir do pão que os olhos se abrem, meu irmão. Coma do que tiver na mesa. Se for na hora do almoço, se for na hora da merenda, se for sarrabulho, se for buchada, se for mocotó, se for avoante, não faça careta, não faça biquinho. Coma do que tiver na mesa. Crente tem que ser bom de boca. Sabe por quê?
Quem aqui tem familiar do interior vai saber do que eu estou falando. A gente chega no interior, numa casa do interior, a irmã Leda aí tem familiares lá no interior, é mesa farta. É mesa farta, interior. Quem come bem, irmão, é pobre. Você vai na casa do pobre, meu irmão, é mesa farta. Na casa do rico, muitas das vezes você vai, meu irmão e minha irmã, é uma miserabilidade mais medonha do mundo. Não sabe lá se sair até um copo com água. Mas você chega na casa do pobre, ele é hospitaleiro, ele oferece a comida, ele tem prazer. E quando você não aceita o que ele dá, ele acha que é porque você está com cerimônia. É ou não é, irmão? Acha que é porque você não gostou da casa dele, não gostou dele. E aí você acaba fechando a oportunidade, perdendo a oportunidade de estar ali naquela comunhão e ganhando aquela vida para Jesus. A mesa foi um dos instrumentos que Jesus utilizou na missão. E nós, meu irmão e minha irmã, metodistas, somos cada um de nós um missionário, que temos essa visão de fazer com que cada lar seja uma igreja. Precisamos entender a importância da mesa. Então vá se acostumando aí a comer alimentos exóticos, meu irmão e minha irmã. Porque Deus vai preparar uma mesa para você nos metodistas na Azul e no Lar de Paz. Quem crê nisso? Eu creio, meu irmão. Eu creio, meu irmão, e já recebo desde já. Para a glória de Deus. Na simplicidade da missão nós entendemos, meu irmão e minha irmã, que a nossa tarefa ali naquela casa, depois de chegar dando uma saudação de paz, receber do que nos for oferecido, nós temos que orar pelas pessoas que estiverem ali enfermas e anunciar a mensagem do reino de Deus. É isso que vai dizer o verso de número 9, perceba comigo: curai os enfermos, e se nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. No mínimo, você tem que realizar ali uma oração pelas pessoas. No mínimo, você deve trazer uma mensagem ali, simples. Você não vai trazer uma grande pregação, um grande sermão, não. Você vai trazer uma simples mensagem, rápida, objetiva. Falar para aquela pessoa sobre a necessidade que ela tem de confessar ao Senhor Jesus como Salvador, de receber o perdão dos pecados, de receber a graça do Senhor Jesus conquistada na cruz do Calvário. E ali você vai orar por aquela pessoa, você vai anunciar a mensagem do reino de Deus. E aí nós percebemos, meu irmão e minha irmã, como é simples fazer a missão. Nós percebemos o como cada um de nós podemos até mesmo, de repente, nem sequer esperar por um Lares de Paz ou esperar por um metodista nas ruas. Se de repente você tem um amigo não cristão, se de repente você tem uma amiga não cristã, coloque em prática essas instruções de Jesus. Chegue de surpresa na casa dela, convide um irmão ou uma irmã da igreja e vá. Um irmão se você for homem, uma irmã se você for mulher, a não ser que você seja casado ou namorado, noivo, você vá com a sua varoa e você chega na casa dessa pessoa, você dá uma saudação de paz e senta na mesa com ela. Se for oferecido a você um lanche, amém. Se não for, amém também. Você faça uma oração por ela e anuncie uma palavra. Em 15 minutos, 20 minutos dá tempo de você fazer isso. E você vai estar ali, meu irmão e irmã, sendo um embaixador do reino de Deus, trazendo a mensagem do reino de Deus para aquela casa, para aquela família. Você vai estar sendo ali um instrumento de salvação para aquela família, para a glória de Deus. Quantos conseguem fazer isso? Todos nós podemos fazer, porque cada metodista é um missionário e cada lar é uma igreja. Esse é o nosso lema. E é assim que nós vamos expandir o reino de Deus por essa cidade, para a glória de Deus.
Mas em quarto lugar, meu irmão e minha irmã, a quarta instrução de Jesus está relacionada a nós estarmos preparados para a rejeição. Veja comigo o verso número 10: mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade nós sacudimos. Sabei contudo que já é chegado o reino de Deus. Nem todo mundo vai receber a mensagem, nem todo mundo vai atender essa mensagem de bom grado. Algumas pessoas vão rejeitar. E é isso que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, que quando as pessoas rejeitassem, ou seja, pessoas iriam rejeitar, eles simplesmente não ficassem esticando a baladeira na linguagem popular, não ficassem ali tentando convencer aquelas pessoas, discutir com aquelas pessoas, porque esse não é o nosso papel. Nosso papel é apenas anunciar a mensagem. Se as pessoas rejeitaram a mensagem, aí já não é mais papel nosso convencer aquelas pessoas, porque quem convence é quem, irmãos e irmãs? É o Espírito Santo. Uma vez que a pessoa rejeitou, vire as costas, não lance pérolas mais aos porcos, sacuda a poeira dos pés, meu irmão, e vá em frente, porque existem mais pessoas que estão com fome, existem mais pessoas que irão receber o anúncio dessa mensagem. E para concluir, meu irmão e minha irmã, qual o resultado da missão? A missão, ela sempre traz resultados. E Jesus vai nos apresentar aqui, para concluirmos, 3 resultados que a missão traz. Qual o primeiro resultado? Quando o evangelho é pregado, quando a missão é realizada, pessoas são condenadas. Isso é muito forte. Mas veja o que diz o verso de número 12: digo-vos que haverá mais tolerância naquele dia do que para Sodoma. Naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. E ele vai amaldiçoar alguma cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom fossem realizadas as maravilhas que foram feitas, lá as pessoas teriam se arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá mais rigor no dia de juízo do que para nós. Ai de ti, Cafarnaum, serás levada para o céu? Não, para o inferno tu descerás. E ele vai dizer no verso 16: quem ouve a voz, ouve a mim, mas quem rejeita a voz, rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está mencionando algumas cidades do Antigo Testamento, cidades essas que foram alvos do juízo de Deus. Deus é misericórdia, mas Deus também é juízo para aquelas pessoas que o rejeitam, para aquelas pessoas que o menosprezam, que o desprezam. Jesus está mencionando aqui um episódio lá de Gênesis, capítulo 19, o episódio de Sodoma e Gomorra. Quem aqui já ouviu falar? Uma cidade que estava, meu irmão, mergulhada na idolatria, na prostituição. E o principal pecado daquela cidade era a não vou falar o nome, porque senão vão bloquear o vídeo, como fizeram com o vídeo do irmão Sérgio. Mas você sabe, esse pecado é mesmo. Teve um irmão que foi pregar aqui, o YouTube excluiu o vídeo do irmão, viu? Nem esse nome pode dizer mais. Mas esse foi o principal pecado da cidade de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com essa cidade, meu irmão e minha irmã? Deus destruiu essa cidade com fogo e enxofre. Porque Deus é amor, mas Deus também é juízo. Não pense que Ele vai levar em conta os pecados. Não pense que Deus não vai levar em conta as abominações. Ele vai também falar sobre Tiro e Sidom, cidades extremamente consumistas, capitalistas. E essas cidades foram destruídas por uma invasão militar terrível da Babilônia. Então são 2 pecados aqui: o pecado da prostituição e o pecado do consumismo exacerbado. Por incrível que pareça, são os 2 pecados da grande Babilônia dos nossos dias. Sistema
que será implantado pelo anticristo. Mas nos dias de Jesus haviam cidades em que ele havia pregado, como Corazim, como Cafarnaum, onde ele havia realizado milagres, e mesmo assim as pessoas não se converteram. Aí sabe o que foi que ele disse? O juiz de vocês vai ser pior do que o juiz de Sodoma, de Gomorra, de Tiro e de Sidom. Porque é isso que acontece quando as pessoas rejeitam o Evangelho. Não pense, meu irmão e minha irmã, que essas pessoas que têm rejeitado o Evangelho hoje ficarão impunes. O juízo de Deus virá sobre elas. E o juízo vem justamente quando pregamos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a sua pregação é uma sentença que tanto abençoa vidas, como também pode trazer condenação. Mas quem condena não é você. Quem condena é Deus, que condena aqueles que rejeitaram. Pelo amor de Deus, não vá dizer quando você estiver pregando: você está, pois você não quer a mensagem não, pois você está condenado. Esse papel não é seu. Você vai anunciar. Rejeitou, bateu o pó da poeira e saiu. Quem vai condenar essas pessoas vai ser Deus. Não queira fazer o papel de Deus. O seu papel é pregar. Quem condena é somente Ele. O resultado da missão, meu irmão e minha irmã, a missão também traz a derrota do inferno. É por meio da missão que o inferno é derrotado. Verso de número 17: voltaram os 70 com alegrias, dizendo: em teu nome os demônios se sujeitaram. Aí Jesus diz: ai, foi, vocês viram os demônios se sujeitando? Pois eu vi foi o Satanás caindo do céu como um raio. E para completar, Jesus vai dizer: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Esse poder só é dado, meu irmão e minha irmã, para aqueles que estão em missão. Tem muito crente aí que tem medo de macumba, tem medo de bruxaria. É porque não foi ainda para a missão. É porque ainda não recebeu o poder, porque ainda não recebeu a autoridade. Aí é um crente medroso, meu irmão. Tem medo, ai, macumba, bruxaria, vou ali atrás de um profeta para tirar essa macumba de mim. Você está precisando do revestimento do poder de Deus. Porque é na missão, meu irmão e minha irmã, é no ID que os sinais seguirão o que creem. É no ID, meu irmão e irmã, que os demônios vão ter que se sujeitar. É no ID que Satanás vai cair por terra. É no ID que você pisará, meu irmão. Espera aí, crente. É no ID que você vai pisar em serpentes e em escorpiões, meu irmão. É no ID, é na missão que o inferno é derrotado. Teve crente aí que já estava cochilando, viu? Estou encerrando, irmão, espera aí. O resultado da missão: pessoas condenadas, o inferno derrotado e pessoas salvas. O verso número 20, para concluir, meu irmão e minha irmã, Jesus vai dizer: mas alegreis, não porque os demônios foram derrotados, mas alegrais porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe qual é a nossa maior alegria, meu irmão e minha irmã? Estar na missão, envolvido na missão, na vida da igreja. É que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Nós não estamos fazendo a missão para que o nosso nome seja escrito, não. Nós estamos fazendo a missão porque o nosso nome já está escrito. E por isso nós nos alegramos. Esse é o motivo da nossa alegria, meu irmão e minha irmã. A maior alegria do crente é a alegria da salvação. Quantos aqui tem essa convicção em seu coração? Quantos aqui tem essa alegria? Então se coloque de pé.